Fala galera do canal, tudo bem? Guimas Oliveira na área, você está no Canelar FC hoje dia 9 de 1 de 2025 e vamos para o giro de notícias do Corinthians, isso mesmo, Coringão. Os bastidores do Corinthians não param. Nós sabemos que amanhã começa o Campeonato Paulista. O Corinthians estreia no domingo, às 4 horas da tarde, contra a Ponte Preta. Porém, o mundo da bola não para dentro do Corinthians. Nós temos várias notícias. Jogador que pode estar chegando, jogador que está fazendo hoje exames médicos. Nós temos aí o Corinthians atrás do Mandaca, do Juventude, né? Então vamos para mais informação. E a primeira informação que a gente vai é uma informação muito importante, que é a queda do Transferban. Isso mesmo, caiu o Transferban. Agora a gente está falando desde o começo da semana que o Corinthians iria pagar e já houve todas as tratativas. O Santos Laguna aceitou a proposta do Corinthians e o Corinthians pagou o Santos Laguna. Só que a grande pergunta que o pessoal está fazendo é da onde saiu esses valores para pagar o Santos Laguna, né? O Corinthians, ele tinha a premiação da Copa do Brasil, ela está retida dentro da caixa, né? E o Corinthians correu atrás de outras formas e o Corinthians conseguiu fazer esse pagamento via LFU, tá bom? Então, quais são os valores realmente que o Corinthians pagou para o Santos Laguna? O Corinthians precisava pagar 33 milhões, correto? Porém, com impostos, né, encargos e impostos, o Corinthians pagou para o Santos Laguna 41,600 milhões, foi pago para o Santos Laguna para a queda do Transferban. Como eu falei, o valor foi via LFU, né, o pagamento foi viabilizado através de um repasse de 70 milhões recebidos da LFU referentes às cotas de televisão. Então esse dinheiro ele veio através das cotas de televisão. O Corinthians não precisou fazer nenhum tipo de empréstimo maluco para conseguir pagar esse Transferban, tá bom? E a atualização é que, com o comprovante enviado à FIFA, a notificação do Santos Laguna, o Corinthians está oficialmente livre para a contratação de novos jogadores. O Corinthians está pensando em 6 novas contratações para o time que o Dorival Júnior tem pedido. E aí, galera, a gente está vendo a mídia empolvorosa. Por quê? Porque estão todos revoltados. Como que o Corinthians conseguiu pagar o Santos Laguna? O Corinthians deixou de ser caloteiro, o Corinthians virou um bom pagador. Ontem eu estava vendo uma matéria, um vídeo da ESPN, né, um corte da ESPN, onde os apresentadores do programa, os caras estavam falando que era inadmissível o Corinthians ter caído nesse Transferban, sendo que vários clubes brasileiros, nós tivemos o Botafogo, nós tivemos o São Paulo caindo no Transferban, fora outros, e só o Corinthians que não podia cair. Logicamente que eu entendo, né, que não deveria mesmo, isso aí é uma coisa que mancha a história do Corinthians, porém aconteceu, infelizmente, por causa das gestões porcas que a gente teve. Mas graças a Deus o Osmar Stabile, ele tá trabalhando, conseguiu fazer, não precisou fazer nenhum tipo de loucura, pegar nenhum tipo de empréstimo, sendo que o Corinthians ainda tem dinheiro preso, mas conseguiu pagar e estamos se tornando bons pagadores. Espero que continuemos assim. Com a queda do Transferban, nós vamos para a nossa segunda matéria, que é: Corinthians está de olho em Luiz Mandaca, jogador do Juventude. Isso mesmo, lembrando que o Luiz Mandaca, ele já foi jogador do Corinthians, ele é uma cria da base do Corinthians, tá bom? Ele já jogou pelo Corinthians e o Corinthians vendeu ele por 17 milhões, vendeu ele pro Juventude, né? Quanto que o Juventude está pedindo pelo Luiz Mandaca? 17 milhões é a pedida do Juventude para negociar o jogador. Só que o Corinthians tem 40%, lembrando que o Mandaca já foi jogador do Corinthians. Quando o Corinthians vendeu, ficou com 40%. E isso tem animado a diretoria do Corinthians por uma provável negociação, pois nós sabemos que tem vários clubes atrás do Mandaca, inclusive o Red Bull Bragantino é um clube que já vem sondando o Mandaca há muito tempo, pois ele é um jogador totalmente polivalente, joga ali no meio de campo, mas é um jogador com muita qualidade. Né? Então, qual é que o Corinthians está pensando? Por ter os 40%, o Corinthians quer oferecer 10 milhões para o Juventude e deixar o Juventude com uma fatia do passe do Mandaca, para que futuramente, se o Corinthians for fazer alguma venda, né, o Juventude consiga ainda ter um percentual desse jogador. Então é visto dentro do Corinthians com bons olhos essa forma, né, de negociação, que o Juventude fica com a porcentagem, o Corinthians paga menos pelo jogador e ele vem ser jogador do Corinthians, né? E o perfil do Mandaca é um jogador voluntarioso, que tem um bom passe, uma estatura boa, né, alto por meio de campo, né? E a característica é aprovada pela comissão técnica. Nós sabemos que o Corinthians perdeu o Maicon, que era um volante que tinha um pouco dessas características do Mandaca. Então o Mandaca pode ser um novo reforço do Corinthians, né? E a gente também tem outro reforço que está para chegar, que já desembarcou. Então Gabriel Paulista já desembarcou em São Paulo, tá bom? Zagueiro experiente de 35 anos e é o reforço mais próximo a ser anunciado. Ele pode ser o primeiro reforço anunciado
pro Corinthians em 2026, tá? E ele tá no CT, ele desembarcou na madrugada e ele foi pro CT Joaquim Grava para fazer exames médicos, tá bom? Se caso ele passar nos exames médicos e estiver tudo ok, ele já assina contrato imediatamente. Lembrando que ele rompeu o contrato que ele tinha com o Besiktas, então ele vem de graça pro Corinthians. O Corinthians só precisa fazer as tratativas de pagamento do jogador, tá bom? Só que existe uma cautela dentro da diretoria do Corinthians, por quê? Porque ele é um jogador que tem um grande histórico de lesão. Tá bom? E aí, aguardando os resultados clínicos, vai ser oficializado. Se os médicos verem que tem a possibilidade de ele jogar no Corinthians, dele não ter lesão logo, né? De ele ser um jogador que ele não sofra com essas lesões. O jogador ele tem alguns resquícios de lesão ainda. Provavelmente o Corinthians não vai assinar com ele, mas pelo que o pessoal tem falado, né, a grande mídia tem falado, inclusive eu estava até assistindo o programa do Café com o Setorista do Sami Carvalho, ele falou que tá quase que certo. Passando pelos exames médicos, o Gabriel Paulista será o novo jogador do Corinthians e aí vai disputar a vaga com Pedro, com Tchoca, com Ramalho e com o Gustavo Henrique, porém eu ainda acho que o Ramalho e o Gustavo Henrique saem na frente para esse começo de temporada, tá bom? Nossa próxima notícia é Dorival Júnior, isso mesmo. Dorival Júnior está pedindo 6 reforços. Dorival Júnior sabe que existiam algumas carências dentro do Corinthians, né? O Corinthians teve um pacotão de mais de 7 jogadores que foram encerrar o contrato. O Corinthians deixou de estar de escanteio, o Dorival Júnior não vai usar, então o Dorival Júnior pede para o Corinthians pelo menos 6 contratações. Tá bom? E porque o Corinthians tem 5 competições esse ano para jogar, né? Então a gente já sabe que nesse primeiro semestre o Corinthians joga Campeonato Brasileiro, joga Paulistão e joga Copa Libertadores. São 3 competições muito importantes onde o Corinthians precisa disparar, começar o ano já bem. Quais são as posições prioritárias que o Dorival Júnior pede? Laterais, direito e esquerdo, volante, 1 ou 2, um meio armador e 2 atacantes de beirada, 2 extremos. Então o Corinthians precisa de laterais, a gente lembra que só tem dentro do Corinthians a gente só tem hoje Mateuzinho e o Bidu, pois o Angileri ainda não assinou o contrato, não renovou o contrato com o Corinthians, ainda está em tratativas. Então hoje o Corinthians só tem 2 laterais, tá bom? O Corinthians tem 2 laterais, tem o Hugo, mas provavelmente o Dorival não vai usar, então o Corinthians vai começar a temporada somente com os laterais titulares. Então corre atrás de 2 laterais. Volantes, porque a gente sabe que o Alex Santana, que voltou de empréstimo, não vai ser usado. O Maicon saiu, então ele quer mais um volante, né? 1 ou 2 volantes, tá bom? Aí tem o Mandaca que o Corinthians está sondando. Um meio armador para fazer sombra pro Garro. Então o Corinthians está atrás de um jogador que faça essa sombra para o Garro, para o Garro não só ter o Garro no meio de campo. Isso eu acho maravilhoso para poder também mudar a formação do time, tá? E 2 atacantes de beirada, pois o Corinthians não tem nenhum jogador, nenhum ponta o Corinthians tem, né? O Corinthians tem ali o Yuri Alberto, tem o Memphis, tem o Guinegão, tem o Pedro Raul que tá voltando, mas a maioria são atacantes de centro, né? Que jogam dentro da área, um pouquinho fora mais da área, mas jogadores extremos não tem. E aí, como eu falei para vocês, eu estava assistindo o Café com o Setorista do Samir, e ele falou que, conversando com a fonte dele, ele disse que existem 2 jogadores que o Corinthians está sondando do Flamengo, que não descarta a hipótese de o Corinthians ir atrás, que é o Michael, tá? E o Cebolinha. São 2 jogadores que o Corinthians entende que é muito difícil, essa fonte confidenciou para o Samir, mas que o Corinthians não descarta. Então até o Samir falou, né? Posso descartar esses 2? Ele falou, não descarta ninguém. Então Michael ainda e Cebolinha podem ser que o Corinthians ainda vá atrás para tentar contratar esses 2 jogadores, tá bom? Então vamos esperar, vamos aguardar para ver se realmente o Corinthians vai atrás. E quem o Corinthians já foi atrás, foi sondar, foi o que? O Santiago Arias, tá bom? Lateral direito colombiano de 34 anos. Ele foi oferecido e está sendo avaliado, tá bom? Ele tem uma grande experiência internacional. Já jogou pelo Atlético de Madrid, pelo PSV, inclusive já jogou com o Memphis Depay. Mas há uma preocupação interna com a média de idade elevada do elenco. Então seria mais um jogador de 34 anos dentro do elenco. A gente sabe que o Memphis Depay é um jogador que é um pouco mais velho, o próprio André Ramalho, né? Então o Corinthians tem uma média de idade muito alta dentro do elenco. Então trazer mais um jogador de 34 anos, por mais que ele tenha experiência, está sendo avaliado ainda pela direção do Corinthians. Então vamos ver. É um lateral direito, né? Então é um lateral direito que já jogou grandes ligas na Europa, tá bom? Então a gente vai ver aí se o Corinthians vai realmente trazer esse jogador para
para fazer parte do plantel corintiano, né? Outro jogador que o Corinthians está sondando é o Alan. Tá bom? O Alan, volante, é um desejo do Dorival Júnior. O Dorival Júnior já jogou com ele, mas as negociações dele estão avançadas com o São Paulo. Tá bom? Então, inclusive, o Corinthians está de olho no Alisson também, que é volante do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo está querendo trazer o Alan. Né? Então, o Corinthians ainda sonda. Se caso melar a negociação do São Paulo com o Alan, o Corinthians vai atrás. Então, aí o Corinthians tem essas duas frentes, né? Se o São Paulo fechar com o Alan, o Corinthians vai atrás do Alisson. Se o São Paulo não fechar com o Alan, o Corinthians vai dar prioridade pro Alan. É um volante muito bom, cara. Eu vi os jogos do Flamengo esse ano que o Alan jogou muito bem. Por mais que ele tenha sido o preterido pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz não usou ele muito, mas ele, pelo menos no Mundial de Clube, ele fez alguns jogos pelo Flamengo e jogou muito bem. Então seria um volante que pra mim... E você, nação corintiana, vocês preferem o quê? O Alan ou o Alisson? Eu acho que qualquer um dos dois que vir pra mim tá bom, tá? E o Savarino? Né, eu não coloquei nenhuma imagem dele aí, mas ainda a gente tem uma informação do Savarino, tá? O Corinthians tentou, né, a troca do Félix Torres do Pedro Raul com o Botafogo, mas o Botafogo recusou realmente. Por quê? Porque o Botafogo quer vender o atleta. O Botafogo tá precisando de dinheiro, tá bom? E então o Botafogo não quer troca. O Botafogo só quer vender, tá bom? Então o Botafogo só quer a venda do Savarino. Então o Corinthians não quer pagar. O Corinthians está buscando jogadores no mercado, que são jogadores que vem livre de custos. O Corinthians só vem, pega e acerta os valores de pagamentos, né, de salário com jogadores. E é isso, então a gente está aguardando aí, vamos ver. O Corinthians aí, o Dorival Júnior pede 6 contratações. O Corinthians está sondando muita gente. Agora caiu o Transferban, provavelmente na segunda-feira a gente vai ter muitas informações e a gente vai trazer para vocês na segunda-feira mais informações a respeito disso. E eu quero convidar vocês para quê? Para que amanhã vocês façam parte da nossa live. A gente faz a live, né, no TikTok do Canela FC. Nós temos a live hoje às 8 horas, vamos falar somente sobre Transferban. Então convido vocês hoje para ir lá na rede vizinha, no TikTok, às 8 horas, que a gente vai esmiuçar todo o contrato do Transferban, Transferban não, da Safiel, desculpa. Então a gente vai esmiuçar todo o contrato da Safiel hoje na live, hoje na live, né, às 8 horas. E também queria convidar vocês para amanhã, né, fazer também parte da nossa live amanhã do TikTok. Vai estar eu e o Dani. Amanhã o Dani está comigo ao vivo, estaremos no TikTok falando sobre o Corinthians, sobre essa estreia de domingo, onde o Corinthians estreia contra o Ponte Preta na Neoquímica Arena. Então é isso, galera, fiquem com Deus, forte abraço, um excelente final de semana para vocês. Vejo vocês hoje na nossa live das 8 horas e a gente volta na segunda-feira com mais um giro de notícias do Coringão. Fiquem com Deus e tchau. Deixem aí nos comentários, sigam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem aí nos comentários como é que vocês estão vendo essa estreia do Corinthians para domingo. Tchau, tchau.